Bom dia a todos. Irei comentar aqui um pouco sobre essa notícia que está na aba do G1, na parte de ciências. Quem fez a foi pela redação do G1, né? É porque aconteceu um caso de uma família que morreu alguns membros da família por envenenamento de uma substância química, que é o arsênio. O arsênio, por si só, vamos ver aqui a tabela periódica. Ele, ele é um elemento semimetal, viu? O arsênico é um elemento semimetal. O arsênio ele é do mesmo grupo do nitrogênio, grupo 5 da tabela periódica. Então, ele é um elemento semimetal. Semimetal são esses grupos. Menciono esses grupos aqui como os elementos semimetais: boro, selênio, germânio, arsênio, antimônio e telúrio. Arsênio faz parte de um desses grupos. Também o arsênio é da família 5A, ou seja, ele vai ter três elétrons desemparelhados em seu orbital. Então, daí nós podemos tirar que o arsênio ele vai poder fazer inúmeras ligações químicas, igual ele tem muitas propriedades semelhantes ao nitrogênio. Enquanto enquanto nós podemos pegar bem aqui, ó, os elementos, principais elementos que vão compor a vida, carbono, nitrogênio e oxigênio, à medida que nós vamos descendo na tabela periódica, alguns elementos vão passar a fazer mal em grande quantidade. A exemplos temos o selênio. Selênio encontrado em algumas frutas. Eu esqueci até, na castanha do Pará. Se você comer muita castanha do Pará, nós vamos ter intoxicação por selênio. Em contrapartida, semelhantemente, o arsênio em, e alguns dos seus compostos também pode trazer intoxicação, que infelizmente foi um caso de uma família que teve essa intoxicação. Vamos continuar lendo um pouco da matéria. 3 pessoas morreram e outras 3 foram hospitalizadas após comerem um bolo em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Análises laboratoriais identificaram a presença de arsênio no sangue das pessoas que ingeriram o doce. Aí, mais ou menos o que eu estava dizendo. E, ó, é interessante também frisar isso. A substância está amplamente presente no planeta e é liberada no ambiente, tanto de maneira natural por poeiras e vulcões, como operação do homem, mineração, aplicação de agrotóxicos, queimas de carvão e etc. Aqui nós podemos identificar alguma dessas causas. Aplicação de agrotóxicos, nós comemos hoje em dia muitas comidas que se utiliza de agrotóxico ou, ou alguma forma de envenenamento, queima de carvão, mineração, são algumas das formas mais fáceis de se encontrar o selênio. Selênio não, o arsênio. Além do arsênio, também é fácil encontrar o germânio e o arsênio e o selênio. Também ele já tem essa característica mais metálica. Embora
embora a maioria desses elementos do grupo 5 ao grupo do grupo 5 da tabela periódica, 5A ou 15, até o grupo 0 ou 18, tenham grandes características, tendendo a serem mais gasosos, quando formam ligações entre si, esses elementos, à medida que nós vamos descendo na tabela periódica, eles vão ter essas características mais maleáveis. Nem tanto líquidos e nem tanto sólidos, nem tanto gasosos. Eles vão estar ali, algum meio líquido ainda na natureza. Está em transição, seus pontos de fusão e ebulição. Ó, compostos do arsênio, o arsênio pode originar compostos orgânicos presentes em frutos do mar, por exemplo, e inorgânicos, compostos metálicos e ferrosos, que contaminam plantações e fontes de água. Aí, a depender do grupo ou das espécies químicas que o selênio vai estar se unindo, e tanto vai servir para alguns compostos orgânicos, especialmente em espécies marinhas, que nós seres humanos, nós não temos arsênio no nosso corpo, ele não é uma substância necessária no nosso corpo. É, em compostos inorgânicos, que é aqueles compostos que, que não dependem da vida, que não vai gerar vida, que não tem uma origem vívida, ele também aí pode ser usado como veneno, utilizado em veneno e em pesticidas, que é justamente a questão dos agrotóxicos. Geralmente são complexos metálicos. Vou botar aqui para a gente ter ideia do que seria a estrutura desse trióxido de arsênio. Ó, químico terápico usado para tratar leucemia. Logicamente, muitos desses medicamentos têm efeitos colaterais, além da própria situação do veneno. Em grande quantidade, tudo é veneno, até a água. Então, aqui é mais ou menos a fórmula do arsênio, dióxido de arsênio, que provavelmente que é uma das formas de veneno encontrado para matar alguns animais. Então, a depender da situação, nós temos aqui o tóxico de arsênio que foi utilizado para matar alguns animais, matar pesticida, né? Vamos ver aqui se nós encontramos a estrutura dele no CIF. Ó, tem no PubChem, que, ó, bem aqui é um banco de dados da literatura sobre inúmeras espécies químicas. Esse banco de dados serve para a gente pesquisar, geralmente, medicamentos que são usados para a pesquisa. Por isso que o arsênio
dióxido de alcênio, ele é usado aqui, ó, em químico-terápico. Além disso, também nós encontramos, ele tem uma classificação, os riscos, né, muito tóxicos, como nós podemos ver, perigoso para o ambiente e tal, tal. Então, de alguma forma, aconteceu isso com essa família, e os estudos apresentaram a presença do arsênio. Alguns meios, né, de exposição naturais, através do consumo de água, que contém níveis naturalmente altos de arsênio inorgânico. Determinadas regiões do país, principalmente em regiões que tenha garimpo ou que mexa muito com terras, pode ter arsênio. Detalhe, pode ter muito arsênio. Por manejo e consumo de alimentos preparados com água com níveis altos do composto, que é a mesma situação. Em plantações de alimentos irrigadas com fontes de água com alto teor de arsênio. E, novamente, naquela parte, em regiões que vai se utilizar em pesticida com esse determinado produto. Você está usando uma água que tenha arsênio, se está utilizando uma água, já está utilizando um pesticida com arsênio, então a tendência de uma grande quantidade de intoxicação no seu corpo aumentar. Nós temos várias coisas que nós poderíamos. Nós já vimos aqui que, pelas algumas classificações, ele é muito tóxico, ele não é pouco tóxico, ele é muito tóxico. Hum, é, por enquanto, de conhecimentos básicos, o que nós temos é isso. Ó, a densidade dele é maior que a água, ele é sólido, então ele tem uma densidade maior que a água, ele é sólido, então geralmente ele vai ficar no fundo dos lagos, solubilidade em água a cada 2 gramas, cada 100 ml, você vai ter 2 gramas dele, você pode ter 2 gramas dele, então ele tem uma boa solubilidade em água. A acidez, ele tende a ser um pouco básico. Se ele é um pouco básico, ele é um bom usuário para algumas espécies químicas que vão produzir ácido. As espécies químicas que eu digo bactérias. Algumas bactérias, elas produzem ácidos. Então, se você vai estar adicionando base no meio, você pode estar auxiliando com que a morte dessas bactérias. Então, basicamente seria isso, dessa triste notícia que eu quero falar. O meu comentário não é nem sobre o caso, porque como é um caso de investigação policial e tudo, eu acho que eu não posso comentar muito. Eu posso ainda comentar um pouco sobre o arsênio, o dióxido de arsênio, né? É isso que é o grupo da tabela periódica, que é onde ele é encontrado. É mais esses detalhes. Muitas coisas eu não posso falar. Até mesmo porque precisa de toda uma investigação policial sobre a situação dessa família, o que se eles passou. Eu ainda posso dizer
Que Deus abençoe a todos e dê conforto para o coração deles. E meus pêsames.